Renato Ribeiro, presente nos estúdios da TV Sudeste, converso com ele agora para a gente falar sobre política atual, política futura. O Renato, que foi candidato a prefeito em Catalão em 2024, nos honra então com sua visita aqui. Mas a gente tem que falar também sobre o agro, tem que falar também sobre política nacional, tudo isso a partir de agora. Renato, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Nave, olá, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui na TV Sudeste falando de vários assuntos, né? Afinal de contas, temos que falar da nossa política, tem o sindicato rural e outros assuntos aí. E hoje eu tô aberto a conversar de tudo aí. É importante, né, Renato? Depois de terminada a eleição, fica sempre aquela dúvida, né? Como é que vai ser o futuro político do Renato? E as pessoas têm muito a curiosidade de escutar o que que você tem a dizer. Como é que foi aí do término da eleição até agora, absorvendo tudo isso? Então, a eleição terminou 6 de outubro, né? Foi bom, agora eu vou tirar umas férias merecidas, porque tá na hora da gente começar a cuidar da gente um pouco, né? Mas não deu para ser assim. Tudo aconteceu de uma maneira tão rápida que o sindicato rural precisou de mim e eu voltava automaticamente para o sindicato. Então eu tive que reassumir o sindicato e lá tinha pequenos problemas que a minha ausência gerou. Então vou mergulhar no sindicato aqui, nem consegui descansar e foi intenso ali, me reorganizando com a equipe do sindicato. Foi dando certo, a gente foi consertando. Daí depois veio esse impasse de que estavam contestando a posse do parque lá, né? Pessoas querendo, políticos querendo tomar o parque. Aí foi outro mergulho para a gente tentar consertar essa outra situação. E sem contar que os políticos, ô Renato, a sua campanha, os políticos, eu digo os senadores, presidente Faeg, alguns deputados, falou, cara, o que você fez em Catalão foi brilhante, a sua história não pode ser perdida, você tem que continuar nessa empreitada política. Falei, então vamos conversar para o futuro aí, mas precisamos ter apoio, entender como é que vai funcionar tudo isso. Então, está tendo muita conversa para o meu futuro aí, mas eu preciso de apoio, preciso dos catalanos, preciso de quem quer essa boa política junto comigo aí para a gente fazer a coisa diferente no futuro aí. Renato, você mencionou aí o sindicato. Como é que está a situação hoje, de momento? Realmente vai ter que sair lá a sede do sindicato do Parque de Exposições? Návio, a gente conversou com todas as lideranças do setor do agronegócio goiano e todos entenderam que quando a gente passou o que era o Sindicato Rural de Catalão de verdade, explicamos, ó, lá tem pessoas com mais de 50, que tem mais de 50 cavalos que fica dentro do parque. Tem uma ecoterapia que atende crianças e adultos necessitados diariamente. Temos 40 funcionários, temos 400 famílias que tem um curso, que a gente dá uma assistência gratuita. Quando viu que o impacto era mais de 5 mil pessoas, direta ou indiretamente, eu falei, expliquei, ó, isso é o maior tiro no pé para todo mundo perde com essa história. Aí todo mundo falou, Renato, de fato, é um mal entendido político aí que vai ser resolvido, fica calmo, fica tranquilo, que Goiânia resolve isso daí, porque veio de lá tudo isso aí e eles entenderam que tinha que ficar do jeito que está mesmo, porque a nossa história é bonita e o que acontece lá dentro é muito grande para ser travado por conta de rixas políticas. Então, foi solucionado o problema, espero que o próximo presidente agora vive mares mais calmos, né? Que não venha tantas tempestades como veio para mim nessa reta final aí. E eu acho que está resolvido, está pacificado. Estamos trabalhando para o Sindicato 25 e a isso o 25 vim com a todo vapor aí para a gente fazer ela de novo a maior festa do estado de Goiás. Eleições agora em 10 de janeiro, só uma chapa montada. É só uma chapa montada. As pessoas, quem vê o sindicato de longe, quando aproxima, entende como é que funciona, aí vê a dificuldade que é de fazer uma chapa. Não é por falta de pessoas, é a forma que o sindicato é tocado. O sindicato, o presidente e seus diretores não têm salário. É uma dedicação exclusiva para o sindicato sem retribuição financeira. Voluntário. É voluntário. E o que acontece? Quando você trabalha lá, o sindicato promove você, como eu fui promovido. Eu fiz uma boa gestão, meu nome cresceu socialmente, politicamente. Isso é natural. E se o sindicato desse ruim, também jogar meu nome para baixo. Então, o que aconteceu, que foi uma boa gestão, o sindicato hoje fez muito mais por mim do que eu por ele, ou vice-versa. Ambos, eu cuidei dele e ele cuidou de mim. E eu sou muito grato pelos 7 anos que eu passei lá. Teve um peso extra aqui e ali, uma dificuldade aqui e ali, mas o sindicato, bem gerido, valeu a pena tudo isso. Então, para mim foi muito bom
E aí, quando tentaram montar a segunda chapa, viram o tamanho da dificuldade, porque quem está disposto a conduzir um sindicato com mais de 1.000 associados, tocar um sindicato que faz uma festa de mais de 10 milhões com a responsabilidade do presidente do sindicato rural? Então, quando as pessoas entendem a grandeza que é o sindicato rural, o quanto tem que mudar a sua vida para ser diretor lá dentro, é muito difícil achar pessoas que estão dispostas a isso. Então, por isso, montar uma chapa de qualidade dá muito trabalho. Bom, vamos voltar a falar de política, porque é a curiosidade de todo mundo, Renato. Por onde você vai, nas rodas, todo mundo quer saber o que o Renato está fazendo depois do término da eleição e o que você vai fazer também. Mas vamos começar por aí. Eleições 2024, a poeira deu aquela baixada, você já deu aquela refletida, já deu uma descansada. Erros e acertos, qual que é a avaliação real, concreta que você faz desse pleito, que você participou pela primeira vez e teve essa performance que surpreendeu muita gente? Então, dos acertos, eu acho que qualquer pessoa de bem, a pessoa que se deu bem na vida, que entre para o meio político, já é um acerto. Porque não existe essa tradição no Brasil. As pessoas que se deram bem na vida entrar na política. Que eu quero dizer, se deram bem, são bons gestores. Então, precisa desses bons gestores entrar na política. E a minha entrada cativou muitas outras pessoas a entrarem também. Então, isso daí para mim já valeu demais. O prefeito eleito de Cabeceiras, que é o Jacó Rota, é meu amigo, a gente faz um curso de líderes juntos. Ele falou, Renato, eu estou na política porque eu vi o seu exemplo. Você entrou contra tudo e contra todos, jogou o jogo mais limpo da história de Catalão e tudo... E a cidade viu isso, a cidade entendeu o tamanho do projeto que o Renato Ribeiro tinha por trás. E na reta final, quando as pessoas viram, o meu crescimento foi orgânico, porque contra a máquina pública, contra dois líderes que estão há 30 anos lá, ninguém acreditava que eu fosse ter um êxito tamanho. Então, esse foi o lado muito positivo, entender... As pessoas viram que existe uma esperança na política de Catalão e meu nome representava tudo isso e ainda representa. Por isso a cobrança para a gente continuar nesse jogo para deputado, talvez também prefeito para 28, porque eu represento uma esperança da política de Catalão tomar outros rumos. E se isso meu nome representa isso, eu fico orgulhoso com isso e eu vou trabalhar para que isso tenha êxito no futuro aí. Renato, mas ainda insistindo, o repórter ele tem que, né, insistir com algumas coisas. Nesse caso, por exemplo, de erros, teve alguma coisa que você considera que você fez e que poderia talvez ter corrigido a rota ali, você poderia talvez ter sido mais assertivo, algo nesse sentido, ou você entende que realmente foi mais positivo do que negativo, tendo em vista o resultado nas urnas? Eu não entendo, assim, lógico que erros, qualquer campanha tem erros, né? Mas assim, os meus erros talvez é porque eu sempre procurei fazer uma política limpa, fazer uma política diferente. Por exemplo, o fato de eu não pagar carros para botar o adesivo. Muitas pessoas falam, Renato, você está errado, você tem que comprar voto, comprar pessoas desse jeito. Eu não quero fazer isso. Então, tem pessoas que enxergam isso como um erro. Eu acho que foi muitos até, a maioria, falaram, Renato, você está certo. Foi a primeira vez que um político de Catalão fez isso. Gostei e votei em você por conta disso. Então, erros e acertos também depende muito do ponto de vista de quem olha. Eu acho que muitos desses erros que as pessoas podem até apontar é porque estão acostumadas com a velha política. E eu venho trazendo a nova política e meu nome representa isso. A nova política é uma maneira mais honesta, uma maneira mais inteligente e correta de fazer política. Por isso, alguns se enxergam com erros. Mas, assim, erros pontuais tive. Acho que nem vale a pena comentar aqui. Mas só que verdades foram ditas. E verdades... Eu não criei situação nenhuma para falar mal de ninguém. Eu só falei o que aconteceu e, às vezes, isso feria pessoas. Mas eu tenho que mostrar quem é quem que estava no jogo político. Então, isso eu não me arrependo de ter falado, porque eu falei aquilo que era verdade. Eu não criei uma falácia nova que não fosse a verdade. Para encerrar sobre esse assunto, o que você leva desse pleito eleitoral de 2024 para a sua vida? A gente para ter uma experiência, você tem que entrar em campo, né? E quando você entra nesse campo político, você vê que o tempo de política te traz muitos benefícios. Por exemplo, o Renato Ribeiro,
um teste que eu fiz. Eu lembro quando eu ia para a feira antes da eleição e fui na feira depois da eleição. Depois da eleição, eu estou muito mais conhecido do que antes. Então, eu me tornei conhecido com essa disputa política da prefeitura de Catalão. Então, isso foi uma experiência muito grande, porque as pessoas começam a entender de verdade quem é o candidato. Como eu me lancei muito próximo da eleição, as pessoas elas não entendiam direito qual era meu projeto, não entendia a força do Renato, não entendia até onde ia a coragem do Renato. Então, hoje, saio muito maior, saio muito mais conhecido e as pessoas hoje entendem. E muitos me abordam e falam, cara, se eu entendesse o seu projeto no início, eu teria votado em você. Eu nem acreditava que tinha pessoas como você na política. Então, isso é muito positivo, isso me deixa muito feliz, o fato de cativar pessoas e entender e mostrar para as pessoas uma esperança política, uma esperança na política de Catalão. Renato, sobre esse pleito eleitoral, eu acompanhei ele de perto, né? E quando eu te perguntei o que você leva desse pleito para sua vida e no dia a dia, porque a gente sabe que é muito corrido, né, ali durante a pré-campanha, que virou praticamente a campanha em si, mas algum momento assim que você lembra de destaque que chamou sua atenção e que você guarda assim no coração em relação ao contato, eu imagino, com as pessoas, alguma coisa que você viu e que te chamou a atenção? Uma coisa que me chamou muita atenção é a fragilidade que os bairros mais distantes de Catalão vivem. Então, falta de água, falta de transporte público, falta de uma iluminação decente, buracos, lixo, terrenos com matos muito altos. Então, essa Catalão, às vezes, ela não é vista por todos. Mas quem tem a chance de ser candidato e rodou Catalão como eu rodei, se você tem uma outra visão de Catalão. E Catalão é visto como uma cidade que está passando por fases boas, mas tem muito a ser feito. Então, se Catalão passa por isso, outras cidades também devem passar. Mas, assim, o que acontece realmente tem que rodar, tem que ter esse pé no asfalto, pé nas ruas da cidade para conhecer. E eu fiz isso caminhando por mais de 60 dias, perdi 4 quilos fazendo essa jornada toda e descobri. A gente tem que se unir, tem que fazer coisas para todos, porque existem muitas pessoas fragilizadas sim. Por mais que Catalão seja uma cidade rica, está numa região rica, uma cidade que tem muito emprego, mas ainda tem que ter uma atenção geral na cidade, que está faltando sim, e isso aí me comoveu muito. Renato, você inclusive foi criticado por ser uma pessoa educada, uma pessoa que de bom trato com as pessoas e também com os adversários. Quando o Velomar ganhou, a nossa produção apurou que você ligou para o Velomar e deu parabéns para ele. Ele está começando o mandato agora. O que o Renato, que competiu com o Velomar, espera desse novo governo que se inicia? Eu não tenho medo nem de falar aquilo que eu falei para ele quando eu telefonei diretamente para o Velomar. Liguei, falei, parabéns pela vitória, vocês fizeram uma bela estratégia política aí, vocês ganharam, mas, por favor, assuma Catalão com aquilo que você tem de melhor. Não se submeta à velha política, tome corpo, faça aquilo que tem que ser feito, porque eu quero te ajudar, quero apoiar, mas tem que fazer o que é correto, que é pegar pessoas boas, pessoas capazes, pôr nos lugares certos, sem olhar o lado político, sim a capacidade de cada pessoa para gerir cada secretaria. Não é isso que a gente viu, mas eu ainda torço, ainda tenho esperança que a coisa mude, que comece a ter coisas boas, porque eu espero que Catalão seja gerido por pessoas boas. Se ele foi eleito, vamos ajudar, vamos torcer, vamos fazer tudo para que isso ocorra da maneira que tem que ser. Catalão tem que crescer, independente de quem seja o prefeito, tem que ajudar ele a fazer uma boa gestão. Então, faça boas escolhas, põe bons nomes e vamos sacudir essa prefeitura para fazer coisas boas no futuro aí. Pode contar com apoio, mas se fizer coisas erradas, o Renato Ribeiro vai mostrar isso para Catalão inteiro também. Renato Ribeiro na oposição. Uma oposição, mas oposição com inteligência. Eu não estou lá para perseguir, não estou lá para direcionar, não estou para inventar. Eu quero que ele cuide da cidade que eu moro, eu cuide da cidade que meus amigos moram, meus filhos moram, meus eleitores moram, e todos nós moramos. Então precisa ter uma ajuda para cuidar da nossa cidade. A política, quem luta poder pelo poder, vai criar falácias para destruir
o governo de Velomar. Eu jamais vou fazer isso. Eu quero ajudar ele a cuidar da cidade. Então, agora, se ele continuar com escolhas erradas, isso aí é complicado, aí fica difícil de ajudar. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito grande de cuidar da cidade com excelência, que ele foi eleito para isso, então faça isso acontecer e pode contar comigo para fazer a coisa certa por Catalão. Em relação à oposição, esse projeto se configura com a sua candidatura para deputado estadual em 2026? Bom, aí assim, conversas, está só começando, encerrou-se o pleito municipal e tá começando conversas para o pleito estadual, no caso para deputado. Que nível que está isso? Tá todo mundo querendo saber como é que vai ser isso daí, porque hoje fala-se de muitos candidatos, não é só eu, não é só o Renato Ribeiro. Gustavo Seba vem de novo, Jamil vem de novo, o Gravata vem aí, o Adib vem, Cláudio Lima vem, não sei, então vários nomes que estão sendo falados aí. Deputado federal, o Jamil pode vir para federal, o Renato Ribeiro pode ser federal, o Zé Nelto está aí, pode ser federal por Catalão também, ou vai pleitear algo maior. Essas decisões ainda não está totalmente clara para todo mundo, né? Claras para todo mundo. Então precisa começar a entender o processo para a gente conversar, entender, para ninguém fazer também atitudes errôneas que prejudiquem a todos. Tem que conversar, todo mundo que vai participar dessas disputas, para entender, tentar união, coalizões aí, para a gente fazer a coisa dar certo no futuro, né? Da forma que está, da forma que as lideranças políticas estão colocadas nesse tabuleiro, o que seria o melhor para Catalão, então, diante de tudo isso que está sendo colocado? É o caso de unir para que realmente a cidade não fique sem representantes, ou correr talvez esse risco de repente todo mundo e não ser eleito ninguém? Se é o melhor, eu não sei, mas que Catalão tinha que ter um deputado federal e os estaduais apoiando ele, e isso era muito interessante, independente de quem seja o federal, independente de quem seja o estadual. Catalão tinha que caminhar com as suas peças, esquecer as brigas do passado e todo mundo entender que o projeto é muito mais nosso, para a gente ter a nossa força, ter o nosso federal com os nossos estaduais alinhados. Se isso acontecer, gente, é tudo que Catalão, é o mínimo que Catalão precisa e isso dá para ser feito. Então vamos conversar para ter um alinhamento de quem vai ser cada um, se é federal e estadual, eleger todos e todos trabalharem juntos em prol de Catalão. Renato Ribeiro, candidato a prefeito de Catalão em 2024, nosso convidado aqui nessa edição especial do Sudeste Notícias Entrevista. Renato, eleições 2026, também eleição presidencial. Essa polarização da forma que a gente está vendo entre o PT e o Bolsonaro, na verdade, né, e o PL, isso deve chegar até ali em 2026. Você que está totalmente dentro desse processo, foi o representante do ex-presidente Bolsonaro aqui na cidade. Como é que você está vendo? Qual é o seu olhar nesse cenário? Bom, hoje, tudo que eu falar agora, eu vou estar antecipando aquilo que ninguém sabe. Então, se a gente for falar desses possíveis nomes, aqui em Goiás, o Ronaldo Caiado com uma aprovação gigantesca dentro do estado de Goiás. O Ronaldo Caiado, eu tive num almoço, estava o Romeu Zema, governador de Minas, e ele presente. E ele declarou apoio direto para o Ronaldo Caiado. O Ratinho Júnior, lá no Paraná, também fez uma boa gestão, é filho do apresentador Ratinho, também tem uma grande expressão lá e está no PSD, que é um partido que fez muitas prefeituras. O maior no Brasil, né? Exatamente. O que mais cresceu foi o PSD. Então ele também está no par. Então já falamos de dois nomes. Agora surgiu o Gustavo Lima. Imagino que deve ser para tirar foco de algum assunto, mas se ele quiser ser o candidato. O Jair Bolsonaro, quando eu estive com ele pessoalmente em Brasília, ele falou, se o Trump ganhar nos Estados Unidos, eu tenho chance real de ser candidato a presidente de novo, em 26. Então, isso vai acontecer? Não sei, depende dos acontecimentos futuros. No futuro, o presidente Lula não tem sucessor. Os sucessores dele não tem nenhum, tem uma expressão. Então, ele volta de novo? Ele tem saúde para isso? Ele tem fôlego político para isso? Não sei, temos que aguardar também. Então, essa polarização, às vezes ela é criada direita e esquerda, mas a gente tem que entender que tem coisas que está sendo criada aí, essa polarização, que está prejudicando. O
O 8 de janeiro, por exemplo, tem uma indicação, o fulano patrocinou, o fulano patrocinou. Agora, o crime que foi cometido lá, pela quantidade de pessoas que foram presas, devastaram famílias, que tem pai e mãe presos, tem crianças órfãos, resultado daquelas prisões. E ninguém divulga isso. Isso está obscuro lá. Então tem coisas acontecendo que... Eu falo isso sem eu ver, sem eu não estar, porque a mídia não mostra isso. Como é que está isso lá? Por que a esquerda não mostra essas famílias? Qual que é o resultado disso daí? 8 de janeiro não deveria ter feito? Claro que não. Quebrar, destruir, invadir é errado. Só que teve muita coisa que não foi falada, que não é valorizada mediante isso daí. Aí ficam apontando criminosos em cima daquilo ali. Ali foi errado, mas tem muito mais coisa errada que fazem aí que passa um pano de fundo. Renato, nós estamos iniciando o ano, teve agora o 8 de janeiro, você está mencionando aí, e o seu sentimento? O que você me fala a respeito de quando você é colocado nessa seara toda, como inclusive alguém que ajudou naquele processo todo? Então, eu gostaria que essas pessoas provassem isso, né? Porque estão falando isso, cabe até um processo, porque não tem nada que me vincule com isso. Até fui cobrado, porque no término da eleição, muitos queriam que continuasse fazendo alguma coisa. Eu falei, gente, perdeu a eleição, não tem o que fazer. Nós estamos numa democracia. Então, agora é a gente aceitar os fatos. E muitos não aceitaram e fizeram o acampamento de Brasília, e os horrores que foram cometidos com esse pessoal lá, isso ainda vai virar público, porque não veio, ali aconteceu muita coisa errada. Então a invasão foi errada, mas os acontecimentos pós-invasão com as pessoas que participaram estão fazendo coisas desumanas há muito tempo, e tem pessoas de Catalão que foram lá, estão pagando por isso porque comprovaram a participação delas, mas mesmo assim cometeram excessos demais com todos eles, não era necessário fazer o que foi feito. Renato, para 26, mesmo hoje estando o governo Lula da forma que está e o próprio Bolsonaro, todos os especialistas dizendo que os dois não vivem um bom momento, você acha que eles ainda serão os protagonistas, então, em 26? Eu não acho que vão ser, não, porque, primeiramente, o Ronaldo Caiado vinha numa ascensão aí muito grande, já começando até a sair de Goiás para fazer campanha para presidente. Aí veio aquela história que tornou ele inelegível. Aquilo ainda não foi decidido, se vai tirar, se vai ser derrubado ou não. Então, o Caiado, ele estava crescendo muito. Então, hoje, o Caiado até poucos dias aí, para mim, ele estava liderando esse candidato de centro ou direita em que ele se posiciona. O Bolsonaro hoje nem no páreo está. O Lula, pela ingerência, pela forma que está conduzindo a nação hoje, ele mesmo está cavando a sua própria sepultura. Ele está sendo questionado até pelos amigos dele. Então, não dá para afirmar quem que vai. Agora, o Ratinho Júnior, eu acho que ainda pode ser uma surpresa, porque ele está num estado, do Paraná, que está bem falado, e tem o partido dele, e tem o Kassab aí que come pelas beiradas, faz os bastidores com excelência aí. E tem o Zema também, que tem um estado como Minas Gerais, que ajuda a decidir muito isso, que talvez pode ser vice de alguém. Então tem muitas possibilidades, eu acho que está muito precoce afirmar qualquer coisa que seja. Temos que aguardar, como temos que aguardar o governo municipal aqui, as ações dele nos próximos meses, temos que aguardar o governo estadual também definir como é que vai ficar, e para presidente da nação a mesma coisa, tem que aguardar que ainda tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte ainda. É isso. Renato Ribeiro, sojicultor, Renato Ribeiro, empresário, e hoje é ex-presidente do Sindicato Rural. Ainda não, eu ainda tenho um pouquinho de tinta na caneta, ainda fica até 16 de fevereiro. Então, até 16 de fevereiro, presidente do Sindicato Rural. Você falou em Expo, Renato. Para esse ano, já tudo encaminhado já para mais uma grande festa. As minhas últimas conversas com os presidentes do sindicato, o chororô eu mesmo. Os artistas triplicaram os valores dos shows. Então está totalmente inviável fazer uma Expo hoje. Então a gente está criando mecanismos, criando situações para a gente poder fazer uma Expo de qualidade para ter os melhores artistas da nossa região. E às vezes eu falo assim, Catalão é a maior festa do estado de Goiás. As pessoas me questionam isso ainda, poucas, mas algumas questionam.
Eu tive com o presidente de Rio Verde. O Jorge Mateus, por exemplo, nós estamos conversando muito com eles. O show deles é mais de 1 milhão hoje. Eles colocaram cidades que eles vão participar esse ano. De Goiás, das maiores cidades de Goiás, Rio Verde não está mencionado e Catalão está mencionado, da possibilidade de eles virem fazer show aqui. Então a Expo está muito grande, muito respeitada, os cantores querem vir para ela. A gente tem que aproveitar isso daí para tentar trazer os melhores, mas de uma maneira que seja viável para o sindicato rural, porque senão a gente fecha a Expo no negativo, né? Porque a gente pagar o dobro ou o triplo do que a gente pagou ano passado, a Expo não suporta isso. Então está sendo conversado diretamente com os artistas, números cabíveis para que a gente consiga fazer a Expo. Mas vai ser feita, mas ainda cabe muita negociação com eles. E no caso, o Renato vai se dedicar 100% integralmente à política depois que terminar o mandato do sindicato? O Ricardinho, ele assumiu o sindicato, ele vai assumir o sindicato rural a partir de 16 de fevereiro. E ele falou, Renato, como é que você criou uma festa de mais de 10 milhões? Nós temos mais de 1.200 associados, somos o maior sindicato rural e você me entrega isso aqui e vai fazer o quê? Eu preciso de você aqui dentro. Eu falei, Ricardinho, os números da Expo, os números do sindicato, deixa comigo. Então eu vou ser o seu tesoureiro. Então ficou acertado na chapa que eu sou o tesoureiro do Ricardinho. E assim, vocês vão se surpreender com a chapa do Sindicato Rural, que eu fiz questão de botar todos os nomes da política, mostrando que lá dentro não tem política, lá sai políticos de lá, mas a gente está procurando pessoas boas, independente do lado político, para compor a diretoria e, mais uma vez, ser condizente com tudo que eu falo. Eu quero ser um bom exemplo para que as coisas melhorem do lado público, lado social, lado político de Catalão. Então vocês vão ver a nossa diretoria aí, que tem pessoas de todos os lados, expurgando, tirando essas brigas políticas e sim fazendo um projeto legal para Catalão e para a nossa região. Então é isso, Renato. Mais uma vez eu quero te agradecer pela disponibilidade em vir conversar aqui com a nossa audiência da TV Sudeste. É uma audiência comparada, ela é menor, mas é uma audiência extremamente qualificada. Então a gente agradece muito, porque aqui a gente valoriza a sua inteligência. E está aqui o Renato, como a gente convida muitas outras pessoas, outras personalidades aqui de Catalão, porque nós entendemos que é com esse olhar, né, esse olho no olho, sempre aberto aqui, o microfone aberto, a gente vai estar contribuindo para a sociedade. É isso que a gente faz e tenho certeza foi isso que você viu aqui em mais essa entrevista no nosso Sudeste Notícias. E muito obrigado e até uma próxima. Se tiver mais novidades, nossa produção entra em contato e você volta para passar isso para a comunidade. Návio, obrigado por estar falando aqui de novo. E assim, também quero deixar uma mensagem para o Návio. O Návio é um catalano que tem uma representação no seu setor de trabalho, o jornalismo que ele é feito, a forma que ele é feita, as pessoas da nossa região o respeitam muito e quem o conhece fora daqui também o respeito pela forma que o Návio trabalha. O Návio trabalha com todo mundo que está no meio público, não meio público, e ele entrega resultado. E é uma das celebridades de Catalão. Tive a oportunidade de trabalhar com ele nessa campanha política. Ele mostrou uma hombridade, uma seriedade, uma forma de querer fazer a coisa certa. Então, Návio, parabéns. É um prazer vir aqui falar com você. Você hoje é um dos meus amigos e você já entendeu junto comigo que Catalão pode mais e a gente juntos, não é eu e você não, é Catalão inteiro juntos, num grande projeto para fazer isso aqui ser a cidade que merece ser. Nós temos que... mas tá bom demais, não. Eu olho Catalão para a gente caminhar para ficar que nem Uberlândia, para ficar que nem Rio Verde. Então a gente tem que pensar na Catalão do futuro. É isso que nós temos que fazer. E as pessoas boas têm que estar com a gente para a gente fazer essa caminhada junto aí. Pois é, o Renato tocou no assunto. Antes de encerrar, então, não tem como eu também não fazer uma menção a respeito disso, né? Do trabalho que o Renato me deu a oportunidade de fazer nessa campanha eleitoral. E é algo, Renato, que fica de público aqui, esse meu reconhecimento, de algo que eu, honestamente, eu falo olhando para você e para o meu telespectador, eu não imaginava que a coisa seria da forma que foi feita. O Renato me fez o convite e a gente acertou tudo para fazer o trabalho e não teve nenhum tipo de intervenção, nada. Hoje, ainda pela manhã, eu conversava com alguns amigos e me perguntaram como é que foi fazer essa campanha com o Renato.
O Renato falou: olha, você vai fazer o que precisa ser feito e vai fazer da forma que você entende que precisa ser feito. É claro que com toda uma orientação, com as pesquisas que tinham, com tudo aquilo, mas o Renato nunca mencionou nada, nunca falou nada para mim, Návio. Essa parte aqui eu não quero que vá no ar. Ou essa parte eu não quero que toque. Esse assunto, não. Faça o que tem que ser feito. E eu fiz. E isso, Exato. Renato, eu agradeço você e demais membros, né, que faziam parte ali daquele staff seu, né, e aí a gente menciona algumas pessoas e decorre o risco, nem vou mencionar então, mas exatamente pela confiança, porque é assim que se constrói, né, a vida profissional, é assim que eu construí a minha vida aqui, e aí além dessa construção tem essa questão que para mim hoje é muito mais importante ainda, que é o que você acabou de falar. Eu entrei naquela campanha não te conhecendo e hoje eu posso dizer também que sou seu amigo. Isso para mim foi muito Obrigado. mais importante que tudo, né? Isso é E que esse vale. respeito, sabe? Eu respeito muito, conheci muito mais o Renato, até a família dele também, e pude ver que realmente tem um cara que ele tem um olhar diferenciado, um olhar acima das fronteiras, além muro, e quer o melhor para o lugar onde ele vive, que nesse caso é Catalão. Isso é importantíssimo. Exato. Catalão tem que ter essa atenção aí com o futuro, e eu fiquei feliz em ter tido essa oportunidade que você me proporcionou. Muito obrigado, viu? Que isso, Nath. Tamo Fica de junto aí. público aí, ó. E, Foi mútuo, valeu. e assim então a gente encerra aqui. É esse trabalho que a gente faz de jornalismo, mas sabendo muito bem separar, né, as coisas, como o Renato bem colocou aqui. A gente volta a qualquer momento com muito mais informações em todas as plataformas digitais da TV Sudeste, agradecendo sempre você que nos acompanha. Muito obrigado, valeu, Renato, até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu.